Quando surge família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar dessa grande vitória que tivemos nessa última quinta-feira. O Verdão bateu o Curitiba lá no Couto Pereira por 3-2, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Então vale vaga para as quartas, é jogo importante, é jogo decisivo, né? Apesar de ser o jogo de ida, ainda não é o jogo que define tudo, né? Afinal de contas, o jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira, já anota na agenda aí, dia 23 de outubro, às 15 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Mas o Verdão traz para São Paulo uma vantagem já de um gol de diferença. Vocês se lembram, né? No jogo de estreia da Copa do Brasil Sub-20, jogo único, o Palmeiras pegou em casa o União ABC do Mato Grosso do Sul e aplicou simplesmente 12-0, maior goleada da história da categoria Sub-20 Alviverde em partidas oficiais. Aí o Verdão avançou, Curitiba avançou também na primeira fase, eles se encontram nas oitavas e o Verdão já consegue um resultado importantíssimo fora de casa. Então, daqui a pouco tem os gols do Curitiba, hoje no caso, né, um vídeo atípico, porque não vamos conseguir trazer, infelizmente, né, os gols do Verdão, afinal de contas a partida não teve transmissão, foi um jogo no escuro mesmo, só temos os gols do Coxa, porque eles foram mandantes, né, então tiveram lá os representantes da TV Curitiba, o pessoal que cuida das redes sociais do time da casa, então eles conseguiram capturar os gols ali, a gente vai trazer para ilustrar o vídeo, mas claro que a grande atração vai ser o lado palmeirense, eu vou trazer as estatísticas, afinal de contas tivemos, para variar um pouco, mais um gol dele, Thales marcando o primeiro gol do Palmeiras, né, que foi o gol de empate, porque o Coxa tinha saído na frente, aí no segundo tempo o Palmeiras consegue virar, marca com ele, Luigi, o grande destaque da partida pelo lado palmeirense, Curitiba empata de novo 2-2, e aí o Luigi de novo marca o terceiro gol do Palmeiras, foi um jogo muito legal lá em Curitiba, eu vou trazer todos os detalhes para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá com a escalação do técnico Lucas Andrade, afinal de contas tivemos novidades em relação ao último jogo, o Palmeiras jogou contra o Corinthians, vocês se lembram, né, no último final de semana, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, lá na Fazendinha, foi 1-1, o Palmeiras teve o desfalque de jogadores que estavam com a seleção brasileira Sub-20 nesse jogo, então o Benedetti tinha sido desfalque, Arthur, Thales, Luigi e até o Patrick, que estava lesionado, né, mas esses 5 jogadores voltaram a estar à disposição, né, do técnico Lucas Andrade, todos eles, com exceção do Luigi, começaram jogando, né, o Luigi começou no banco, talvez tenha apresentado um desgaste a mais que os outros atletas, ou de repente até a pedido do Abel, né, porque a gente sabe que o Palmeiras tem alguns desfalques, agora desfalques novos, né, para esse final de semana contra o Juventude pelo Brasileirão, Gabriel Menino está suspenso, o Maurício se machucou, informação desse sábado pela manhã, o Murilo, zagueirão, infelizmente se machucou também, então assim, o Palmeiras tem novas baixas, pode voltar a ter um espacinho ali no banco pro Luigi, né, então de repente até foi um pedido do Abel. Mas enfim, o Luigi começou no banco, jogou os 45 minutos finais e foi importantíssimo para esse jogo. Afinal de contas, ele entrou e marcou 2 gols, só isso. Mas, assim, no mais, a escalação é considerada ideal do Palmeiras Sub-20. Então, no gol foi o nosso goleiro David, camisa 1. Na lateral direita, o Gilberto. Na esquerda, o Arthur voltando da seleção. Na zaga, o Benedetti retornando também, jogou ao lado do Robson Jacaré. No meio, retorno do Patrick, que estava lesionado. Então, ainda bem que a lesão não foi grave. Já com certeza vai estar à disposição também contra o Corinthians agora neste domingo, às 10 horas da manhã, em Santo André. Palmeiras busca avançar para a semifinal do Paulista, precisa vencer por qualquer placar, né? Já que o jogo de ida terminou empatado. Então, Patrick ao lado do Coutinho, essa baita dupla de volantes ali no meio campo. E na frente, no lugar do Luigi, tivemos a presença do Daniel. E o Daniel na frente teve a companhia desse belo trio, Alan, Thales e Riquelme Felipe. Bom, o primeiro tempo foi bem movimentado e até certo ponto nervoso também, né? Aliás, ao longo dos 90 minutos tivemos muitos cartões, especialmente do lado do Curitiba, e do lado do Palmeiras teve um cartão lá nos 30 e poucos minutos ali da primeira etapa, quando o Benedetti cometeu um pênalti. Então o zagueirão palmeirense foi amarelado no lance, e aí quem cobrou foi o Juan Assis, bateu no meio do gol, venceu o goleiro David, e aliás o David tinha pegado o pênalti na final de Brasileiro já, né? É um bom pegador de pênaltis, mas o atacante do Coxa conseguiu abrir o placar lá no Couto Pereira. Bom, mas o Palmeiras empata ainda no primeiro tempo e que gol importantíssimo do Thales, né, cara? Mais um gol do Thales na temporada, já são 29 gols do nosso camisa 9, 29, cara, marcou em todas as competições que disputou pelo Sub-20, desde a Copinha, passando por Paulista, Brasileiro, onde ele foi o artilheiro máximo, e agora Copa do Brasil, ele tinha marcado na estreia contra o time sul-mato-grossense, agora volta a marcar diante do Curitiba, né? Foi no escanteio o gol do Thales, no último minuto, né? Já contando acréscimos e tal. Então foi no último minuto mesmo, no último lance do primeiro tempo. O Verdão foi pro intervalo
com um empate ali no placar graças a esse gol do Thales. E se tem escanteio, quem que cruzou pro gol do Thales? Gilberto, exatamente, mais uma assistência do camisa 2, são 14 passes para gols no ano, tá? Então tá jogando demais o Gilberto, inclusive ele já tinha dado 2 assistências na estreia contra o União ABC, também em cobranças de escanteio, pro Benedetti e pro Robson. Os 2 zagueiros marcaram dessa maneira na estreia e agora o Gilberto volta a cobrar um escanteio na cabeça de um jogador palmeirense, no caso um atacante agora, o nosso camisa 9, Thales. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez a mexida que todo mundo estava esperando, a entrada do Luigi, e aí saiu o Daniel. E ele aproveitou para tirar o Benedetti também, que estava amarelado, para colocar o Gabriel Vareta. Boas mexidas, né? O Vareta foi bem na zaga ali e também o Luigi entrou marcando 2 gols. Mas o segundo tempo não foi fácil não, viu, cara? Aliás, o jogo estava se encaminhando para ficar no 1-1 mesmo, lá até os 30 minutos ali da segunda etapa, ainda já teve aquela pausa para hidratação, como teve no primeiro tempo também, forte calor em Curitiba na última quinta-feira. Depois da pausa para hidratação, as equipes voltaram bem, né? E aí o Palmeiras conseguiu a virada com ele, Luigi. Então, Luigi marcando, esse foi o 16º gol do Luigi pelo Sub-20 no ano, e inclusive numa assistência dele, Sorriso, que foi um jogador que entrou ao longo da segunda etapa, e isso mostra o poderio também do banco do Sub-20, tá com um elenco muito forte, né? Além do Sorriso, que aliás já falei os atletas que entraram no intervalo, né? O Luigi e o Vareta, que são ótimos jogadores. Você tem ainda Agner, Ednei, Figueiredo, né? Enfim, jogadores importantíssimos que entraram durante a segunda etapa. Destaque aí para o Figueiredo, né? Que jogou mais uma vez, jogou mais alguns minutos, e o Sorriso foi um dos que entraram, já dando assistência para esse gol do Luigi, o gol da virada do Palmeiras. Mas poucos minutos depois o Curitiba não se deu por vencido, estava jogando em casa, precisava do resultado, foi à frente e conseguiu marcar com o Cauê de cabeça. Aí temos as imagens também, né? Um gol de cabeça ali que empatou o jogo, próximo ali dos 40 minutos já do segundo tempo. Mas o Sub-20 palmeirense mostra também aquele mental que o profissional tem também, né? Os jogadores não se abalaram com esse gol não foi um balde de água fria esse gol do Curitiba não, até porque o Palmeiras foi buscar a vitória aos 42 ali mais ou menos do segundo tempo, com ele, Luigi novamente, 17º gol agora do nosso atacante na temporada, lembrando que ele tem um gol pelo profissional também, né? Contra o Flamengo no Maracanã, só isso, daqui a pouco eu trago os números recentes do Luigi, que exemplificam a fase que vive o nosso goleador. E detalhe, que esse gol aí teve mais uma assistência dele, Sorriso, então entrou bem o Sorriso, deu 2 assistências para os 2 gols do Luigi. Então o nosso centroavante, o nosso atacante, né, na verdade, Sorriso, ele tem agora 12 passes para gol no ano, só não tem mais que o Gilberto. E olha como vive boa fase o Luigi, cara. Na estreia da Copa do Brasil Sub-20 contra o União ABC, lá aqueles 12-0 que o Palmeiras aplicou, o Luigi jogou só os 45 minutos iniciais, porque o técnico Lucas Andrade, no intervalo, tirou os jogadores que iam para a seleção. Então saiu o Arthur, saiu o Benedetti, o Thales e o Luigi, né, no intervalo. Então assim, o Luigi jogou só 45 minutos na estreia, fez 2 gols e também deu uma assistência na ocasião. Agora, contra o Curitiba, teve o inverso ali, né? O Luigi começou no banco e jogou os 45 minutos finais e fez 2 gols também. Então, ou seja, o Luigi tem 90 minutos disputados na Copa do Brasil Sub-20 e 4 bolas na rede, além de uma assistência. Então, é mais ou menos um gol a cada 23 minutos que ele disputa na competição nacional. É impressionante. E se a gente falar da Seleção Brasileira Sub-20, né, que a seleção fez alguns jogos treino nessa última semana em preparação para o Sul-Americano da categoria que acontece no início do próximo ano, tivemos 2 jogos treino, né? Primeiro, a seleção bateu a equipe do Resende, Sub-20 do Resende, lá do Rio de Janeiro, por 6-2. O Luigi fez 4 gols nesse jogo e o Thales fez 1. Aí, dias depois, tivemos mais uma goleada, 6-0 diante do Sub-20 do Volta Redonda. O Luigi fez 2 e aí o Thales deixou sua marca de novo. Então, ou seja, em 2 jogos treino com a seleção brasileira Sub-20, o Luigi marcou 6 gols. Em 90 minutos disputados na Copa do Brasil Sub-20, ele marcou 4. A boa fase do homem, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. Comenta também, que é sempre muito importante. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.